Olá, pessoal. Estou passando aqui. Hoje tô fazendo esse vídeo aqui bem especial para mostrar para vocês, bem no passo a passo, como que vai funcionar nosso diário do eu. Mas antes de começar, eu queria dizer algumas palavras para vocês. Quando a gente se propôs a fazer esse caminho, é claro que é um caminho que exige que a gente tenha uma disciplina no nosso dia a dia para que a gente possa absorver esses ensinamentos, por exemplo, como esse que nós vamos começar agora em relação ao calendário da aula. Mas, o que que é importante, pessoal? Isso tem que ser algo cultivado com leveza, com tranquilidade. Se, por acaso, no meio do caminho, ai, Karine, essa semana eu não consegui fazer, retoma. É um treino, lembra? Nós estamos treinando juntos esse caminho. Ninguém está pronto, né? A gente está nesse treinamento. Então, é, eu convido que, mesmo que eu não consiga fazer, ou que eu não esteja conseguindo acompanhar, eu persista em estar no grupo, porque, de certa forma, isso vai chegar numa nutrição, nem que não seja assim tão disciplinada no dia a dia, mas que em algum momento isso pode adentrar e me ajudar a despertar para algo. Então, peço que vocês não fiquem no julgamento, né? Busquem fazer isso no seu ritmo, na sua intenção, na tua possibilidade, porque isso com certeza vai trazer benefícios, né? E então, para começar, eu queria falar isso. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês isso que vocês vão receber daqui a pouquinho, né? O link aqui para vocês poderem observar e daí vocês vão poder estar em mãos, né? Nesse, nesse trabalho. Então vamos lá. Aqui a nossa capa do diário. Então, é um ritmo e evolução em 52 práticas. Então, por que 52? Porque 52 são os 52 versos do calendário da aula. Então, a gente vai utilizar o diário como esse instrumento. E o diário vai nos manter, ajudar a nos manter nessa disciplina diária, que é o exercício como o Steiner nos orienta. E sem ficar naquela ruminação melancólica de que não deu certo, do que não foi bom, mas sim trazendo uma inspiração para a gente poder observar as coisas, os fatos da nossa vida no dia a dia. E o calendário da alma, que é esses versos, desses ritmos que o Steiner nos traz, como essa moldura, né? Como que esse caminho que a gente vai tomar, né? Então, a gente vai olhar justamente esse micro no meu eu interior com o macro desse espírito que tem a ver com os versos do calendário da alma. Então, essa é a ideia, né? E a gente sempre buscando essa liberdade que cada um de nós tem para seguir da sua melhor forma ou da sua forma possível. Então, o calendário da alma, ele não é um calendário fixo, ele flui da Páscoa, de uma Páscoa para outra, por isso que a gente combinou de começar depois da Páscoa. Mas existe uma coisa interessante. No hemisfério norte, o calendário da alma, que é a semana um, começa no domingo de Páscoa, na primavera. Aqui no hemisfério sul, a gente começa na semana 27. Então, isso também é uma coisa interessante para a gente observar. E também tem algumas recomendações que a gente poderia e deveria ler os dois, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Mas isso também fica a critério de cada um, da forma que vai dar conta ou deseja fazer. Então, esse diário não é para ficar se julgando, é para se educar.
E aí, essa palavra educação é uma coisa, acho que é uma palavra bem interessante para isso que a gente está fazendo. Quando a gente está educando uma criança ou quando a gente está passando por algum processo de aprendizado, não é que a gente tem sucesso o tempo inteiro, não é que a gente faz tudo certo o tempo inteiro. Vai ter dias que a gente não vai ir tão bem, tem matérias que a gente gosta mais, tem matérias que a gente gosta menos, tem dias que as crianças obedecem, tem dias que não. Então, eu quero que vocês levem com essa intenção, né? É uma educação. E essa educação, ela não quer dizer que é todo dia do mesmo jeito, e não quer dizer que a gente vai dar conta sempre, mas a gente precisa persistir, seguir, né? E aí a prática diária vai ser assim. Toda manhã a gente vai ler o verso da semana do calendário da aula. Esse verso, ele é repetido todos os dias da semana. Então, eu vou ler segunda, vou ler terça, vou ler quarta, vou ler quinta, vou ler sexta, vou ler sábado. E essa leitura, ela não é uma leitura intelectual. Como a gente sabe que os versos do Steiner nos trazem, é uma leitura que a gente precisa deixar ressoar nesse fluxo, nesse respirar. E aí a gente vai, talvez, intuindo, vai sentindo, vai percebendo esses versos como que atuam dentro do nosso ser. E aí a parte reflexiva, que você vai fazer no final da tarde ou na noite, encontrem o ritmo de vocês, que é o que que foi mais vivo hoje para mim? Um encontro que eu tive com alguém significativo, foi um sentimento, uma dificuldade, um gesto, algo na natureza. Eu vi uma planta, eu vi a lua, eu vi as nuvens, né? E algo que eu aprendi, aquele post lá que eu vi e que tocou minha alma e que fez significado para mim, que me trouxe uma conexão. É para escrever pouco. Se quiser escrever mais, escreve, mas o importante é ser sincero com você mesmo, né? E a parte artística. Então, a parte artística é representar isso com uma cor, uma forma, um símbolo, um pequeno desenho. Por exemplo, se eu nesse dia me tocou uma planta, algo que eu vi, ou as nuvens no céu, eu posso representar isso, né? Lembre, pessoal, a gente vai fazer um pouquinho cada dia, durante a semana. Então, no final da semana, eu vou ter essa folha ou essa página colorida com o que eu vivenciei na semana. Uma outra opção também, se fizer sentido para vocês, é, por exemplo, eu posso fazer uma paisagem, eu posso trazer algo mais simbólico, me inspirando no verso, né? Eu posso fazer uma pintura onde eu vou colocando cores e daqui a pouco eu vou percebendo algumas formas e destacando elas. A intenção aqui é expressar esse âmbito do sentido, porque isso também vai ajudar a gente a ter pistas do nosso próprio processo. Então, o que que é importante? É um gesto por dia. Não buscar a perfeição, e sim a presença, né? A arte, como a gente trabalha sempre na terapia artística, é a linguagem da alma. A escrita é a educação do eu. Então, você veja, eu sinto, eu escrevo, eu tomo consciência, eu conecto as coisas. Eu vejo o verso, vejo como que eu estou lendo aquele verso do calendário da alma, o que que está contando do meu ser, né? E aí, todos os dias a gente vai ter a reflexão e a parte artística. E aqui, ó, pessoal, a gente colocou esse calendário de 2026 que vocês podem ir marcando, né? Marcando os dias da semana aqui, os dias que a gente vai cumprindo, né? Então, vocês vejam, a gente fez aqui a Semana Santa e aqui a gente fez o domingo de Páscoa.
Então, essa semana aqui, do dia 6 ao dia 12 ali, é a primeira semana. Então, a gente já vai começar no meio da primeira semana. Então, não tem problema. O importante é a gente ir vivenciando isso aos poucos e aquecendo. E aí, a gente tem os versos. O que que é importante eu contar para vocês dos versos? Esses versos, eles foram retirados, né, desse site aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Depois eu posso pôr a referência lá também, que é o arquivo de Rudolf Steiner. Essa, esse, esse site, ele tem várias traduções do calendário da alma. E a gente escolheu trabalhar com a tradução desse site. Eu falei já naquele videozinho que eu mandei no outro dia que a Livraria Antroposófica fez uma tradução linda. Eu já fiz o meu pedido, estou esperando ele chegar para que a gente possa também ler na íntegra no livrinho. Eu tenho aqui uma versão que eu ganhei, que é em espanhol, que eu também estou acompanhando, mas cada um, se tiver condição de comprar, compra. Isso é uma coisa que é algo que a gente sempre precisa estar revisitando, né? Até tudo isso que a gente tem estudado e tem compartilhado com vocês, esses são os métodos, vamos dizer assim, que o Steiner nos dá para o nosso autodesenvolvimento. Então, o calendário da alma, ele é um manual, ele é um caminho, melhor dizendo, para o nosso desenvolvimento. Então, aqui no que vocês vão receber, nesse PDF que vocês vão receber, a gente colocou na sequência das semanas. Então, vocês vão ver aqui, ó. Começamos aqui na semana 1, lá do hemisfério norte, na primavera. Só que nós aqui, que estamos no hemisfério sul, nós vamos lá para a semana do dia 27. Ó, eu coloquei uma estrelinha aqui para vocês. Então, nós vamos começar aqui, nessa semana do dia 27. Então, nós vamos ler o verso, coloco aqui a data que eu comecei, né? No caso, nós vamos ter que fazer retroativo, vai ser lá do domingo de Páscoa. E a gente segue daí, depois do dia da semana 27, nós vamos para a semana 28, 29, 30, 32, tatarara, até a gente chegar na semana 52. Quando a gente chegar na semana 52, daí nós vamos lá para a semana 1, tá? Se você tiver o calendário da alma em mãos, você nem precisa imprimir essa parte aqui, você pode seguir direto com o calendário em mãos. Quem quiser imprimir, até foi bem legal que uma das nossas participantes aqui do grupo, que é a Ana, falou: Ah, mas eu queria pôr que gramatura de folha e tal. O que vocês podem fazer, se vocês quiserem, são 52 semanas. Então, a gente vai ter 52 desenhos ao final do nosso diário. Vocês podem mandar imprimir essa parte, é, essa parte que eu vou entregar para vocês, e depois ir completando com folhas de canson e colando e colocando e recheando com as pinturas e com as atividades artísticas, e no final você manda fazer uma encadernação, ou se você quiser já deixar tudo pronto, você pode imprimir essa primeira parte e colocar essas 52 folhas de canson. E aí você pode aproveitar e escrever o verso, que também fica super bonito, né? Então fica bem a critério de cada um o caminho que vai querer seguir aí nesse diário do despertar, certo, pessoal? Então a gente está
muito feliz em entregar isso para vocês, que foi feito com muito carinho, né? Com a parceria da minha irmã, que é design gráfico, então por isso que demorou um pouquinho, porque a gente estava ajustando assim para ficar um formato bacana para vocês. Vocês podem imprimir esse PDF é o tamanho A4, então dá para imprimir na impressora normal e depois ir recheando com essas folhas de canson, ou mandar imprimir, enfim, fiquem à vontade. E qualquer dúvida, a gente vai estar juntos nesse processo, né? Então, tenhamos todos um bom despertar, né? Com esse caminho que vem, que surgiu na Páscoa, né? Desse novo sol, e que agora a gente cultiva através da nossa ação diária, né? E aí, aquela imagem bonita que a gente falou da Páscoa, né? Que essa cruz, que antes era um peso do sacrifício, agora ela vai ganhando flores, ela vai sendo coberta por essas rosas, por essas flores que são justamente a nossa essência, o nosso eu, o nosso perfume no mundo aí, no sentido de se desenvolver, certo? Então, qualquer coisa, nos chamem, estamos sempre aqui disponíveis no grupo e também contar que a gente já está preparando uma coisa bem especial para Pentecostes. Até lá!